Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E hoje eu vou avisar para vocês que esse caso de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou ter que fazer uma introdução um pouco maior sobre como era a vida das duas envolvidas, né? Que é a mãe e uma filha, para poder vocês terem um contexto melhor de como tudo aconteceu e entender melhor também as teorias que tem em volta do caso. Afinal de contas, é um caso misterioso que até hoje não foi solucionado. Então eu vou fazer essa introdução, contar como foi a vida dessas duas, da mãe e da filha, para vocês entenderem tudo certinho no final. Então é isso, agora eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Nicole Fitz tinha 32 anos na época dos fatos e vivia em São Francisco, Califórnia, com sua filha Ariana Fitz, de 2 anos. A Nicole tinha duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, chamadas Catherine e Contessa, com quem mantinha contato frequente. As 3 mulheres tinham sido criadas por sua mãe sozinha, porém, quando elas estavam na adolescência, ainda no ensino médio, a mãe delas faleceu e então elas tiveram que se virar sozinha e por isso passaram por muitas dificuldades ao longo da vida. Mas, mesmo assim, a Nicole sempre foi uma mulher amorosa, altruísta, doce, estudiosa e também bastante tímida e ingênua. No fim de 2011, a Nicole acabou engravidando de sua primeira filha, ao qual ela colocou o nome de Cindy, e ela passou então a ser mãe solteira e, é claro, as dificuldades financeiras aumentaram bastante. Ela estava passando realmente por um período bastante difícil, ela estava desempregada com a filha pequena e então ela procurou ajuda da sua irmã Contessa, com quem ela era bastante próxima. A Contessa, nesse momento, estava morando com a sua namorada, Claire, e então as duas mulheres resolveram ajudar a Nicole e convidaram ela para ir morar com elas. A Nicole aceitou e então as 3 mulheres passaram a morar juntas, as 3 começaram a trabalhar e ajudar com o aluguel e todas as contas, e então as coisas começaram a melhorar um pouco. Porém, pouco tempo depois disso, a Nicole acabou engravidando pela segunda vez da sua filha Ariana, que é que também faz parte aí de todo o mistério dessa história. Com a segunda filha a caminho, a Nicole se viu em uma situação ainda mais difícil financeiramente, as contas estavam muito altas, mesmo com as 3 mulheres morando juntas e trabalhando, porque naquela área onde elas vivem, né, na Califórnia, o aluguel é realmente muito caro, mesmo que para uma casa minúscula. Então muitas vezes elas deixavam o aluguel atrasar ou até mesmo não pagavam o aluguel, e isso foi ficando cada vez mais desgastante para elas. Por conta desses problemas, a Contessa e a Claire decidiram que estava insustentável viver lá em São Francisco, o aluguel era realmente muito caro, elas não estavam dando conta de manter aquela vida, e então elas resolveram se mudar para um lugar mais barato, uma cidade que era ali vizinha de São Francisco, chamada Santa Cruz, onde elas poderiam continuar trabalhando naquele mesmo ritmo, mas as contas seriam um pouco mais baixas. Elas convidaram então a Nicole para ir para lá com elas, porém a Nicole não quis, ela disse que preferia ficar em São Francisco, onde ela conseguia tomar conta melhor das filhas, conseguia também se manter ali perto de hospitais para ter assistência médica ou qualquer coisa assim para as filhas delas, e então a Nick passou a viver sozinha de novo com a sua filha Cindy e agora também grávida da Ariana, e a Contessa e a Claire se mudaram para Santa Cruz. Se vendo em meio de todas essas dificuldades, a Nicole decidiu que seria melhor naquele momento mandar a sua filha Cindy para viver com o pai dela no sul da Califórnia. Isso porque as contas realmente estavam muito difíceis de conseguir pagar, ela também queria garantir uma vida pelo menos um pouco mais confortável para a filha dela Cindy, então como o pai aparentemente tinha uma questão financeira ali um pouco melhor, ele não era rico nem nada, mas estava em uma situação melhor do que a Nicole. Então ela mandou a filha passar um tempo lá na esperança de conseguir um emprego, conseguir ganhar mais dinheiro, se estabelecer financeiramente e quem sabe buscar a filha para voltar a viver com ela.
Depois que ela enviou então a Cindy para a casa do pai, a Nicole acabou indo viver em um abrigo para sem-tetos e foi lá que ela deu à luz a Ariana. A Ariana nasceu no dia 6 de setembro de 2013 e conforme foi crescendo se mostrou uma criança amorosa, feliz e divertida, e muitos dizem que ela era muito parecida com a sua mãe. A essa altura, a Nicole estava infelizmente desempregada porque ela tinha a Ariana ainda bebê, não tinha com quem deixar ela e então ela não conseguia trabalhar porque uma babá ou uma creche lá na Califórnia também é extremamente caro e então não era viável para ela, né, ela ir trabalhar só para poder pegar a maioria do dinheiro e pagar uma babá. Então realmente ficava muito complicado de ela conseguir sair daquela situação que ela estava ali de morar em um abrigo para sem-teto, se ela não tinha ali com quem deixar a filha dela para correr atrás de oportunidades melhores. Em meio a toda essa confusão, a Nicole conheceu uma pessoa, uma mulher, que parecia estar interessada em ajudar ela a melhorar de vida. A mulher em questão é Lemassani Briggs, uma pastora de rua que andava ali por aqueles abrigos e casas para pessoas necessitadas, orando com essas pessoas, trazendo-lhe a palavra de Deus, segundo ela, e tentando ajudar essas pessoas a sair dessas condições aí de miséria praticamente, né? Porque eles não tinham ali nenhum recurso, nem nada. Então ela se aproximou dessa mulher, da Lemassani, as duas começaram uma amizade e algum tempo depois a Lemassani propôs para Nicole se a Nicole não queria ir com a Ariana morar com a Lemassani. Assim elas não morariam mais ali naquele abrigo para sem-teto, que querendo ou não é um local perigoso tanto para Nicole quanto para a Ariana. Elas teriam um teto morando com a Lemassani e além disso também a Lemassani disse que poderia tomar conta da Ariana enquanto a Nicole saía para tentar conseguir um emprego e quando ela conseguisse esse emprego ela podia ali passar a ajudar um pouco com o aluguel e um pouco ali pagando uma quantia de babá para a Lemassani e as duas viveriam em paz ali, as três na verdade, né, as duas mulheres e a Ariana, uma ajudando a outra. A Nicole achou aquilo super interessante, era a chance dela, ela queria muito trabalhar, ela queria muito sair daquela vida, mas é porque ela realmente não tinha opções. Então, com essa pessoa estendendo a mão para ela, fazendo um gesto ali, né, dizendo que era amiga dela e que queria ajudar, ela aceitou sim a ajuda, foi com a Ariana morar com a Lemassani, com ali a esperança de finalmente conseguir dar uma vida melhor para a filha. Depois que a Nicole se mudou para a casa da Lemassani e conseguiu enfim ir em busca de um emprego, ela rapidamente conseguiu um em uma loja de eletrônicos e começou a ajudar a Lemassani, assim como elas tinham combinado, né, com o aluguel e uma quantia ali pelos serviços dela de babá. Porém, o que parecia estar sendo ótimo no começo, logo se transformou em um pesadelo para Nicole, porque a Lemassani mudou completamente sua personalidade, o seu caráter e começou a ser bastante abusiva com a Nicole. Ela começou a cobrar preços cada vez mais altos da Nicole para o aluguel e também para o serviço de babá, e a Nicole passou a colocar praticamente todo o dinheiro dela naquilo. Além disso, as duas mulheres começaram a discutir bastante, a Lemassani não dava nem mesmo as chaves da casa para a Nicole, então às vezes a Nicole chegava cansada do trabalho e se a Lemassani não estivesse em casa, ela tinha que esperar do lado de fora, até mesmo às vezes por horas, até ela voltar, e a Lemassani não se importava com isso, dizia que a casa era dela, discutia com a Nicole, discutia até mesmo pelos horários que a Nicole chegava em casa, se a Nicole algum dia quisesse sair para alguma festividade com algum amigo, alguma coisa desse tipo. A Lemassani também criticava ela, reclamava bastante, e a Nicole também começou a perceber uma certa obsessão da Lemassani com a Ariana. Ela estava cada vez mais apegada ao bebê, às vezes ficava se referindo a Ariana como se ela fosse filha dela e não da Nicole, não queria que a Nicole pegasse na menina, dizia que a Nicole era uma má influência para a filha, então as coisas foram ficando realmente bem estranhas entre a Nicole e a Lemassani. A Nicole era bem próxima da irmã dela, Contessa, aquela que tinha ajudado ela antes, então elas sempre conversavam por telefone e a Nicole contava essa situação que ela estava vivendo com a Lemassani. Com isso então, conforme as coisas foram ficando cada vez mais insustentáveis, a Contessa conversou com sua namorada Claire e elas resolveram mais uma vez tentar ajudar a Nicole a sair dessa situação.
Elas então foram até a casa onde a Nicole estava morando com a Lemassani para buscar ela de lá e levar para viver mais uma vez um período com elas. Nessa ocasião, elas até mesmo chamaram a polícia, pediram a ajuda da polícia para ir lá na casa, porque elas já tinham ali ciência de que provavelmente a Lemassani não iria concordar com aquilo, iria querer brigar, não ia querer deixar a Nicole ir embora, principalmente com a Ariana. Então elas chamaram a polícia foi com elas até a casa e elas conseguiram então retirar a Nicole e a Ariana, mas mesmo assim a Lemassani fez uma confusão, discutiu com as mulheres e teve vários pertences da Nicole que ela não conseguiu levar embora porque a Lemassani não deixou ela pegar. Então a Nicole, como ela queria só se livrar de confusão, ela queria ir embora com a filha para uma vida melhor, ela realmente não insistiu tanto, não discutiu e foi embora para Santa Cruz junto com a irmã e a Claire. O problema de tudo isso é que, como eu disse antes, a Contessa e a Claire estavam vivendo em Santa Cruz, que era a 2 horas de carro de São Francisco, e a Nicole trabalhava em São Francisco e ela não queria de jeito nenhum abrir mão do seu emprego, afinal de contas, esse era ali o meio que ela tinha para conseguir uma renda e conseguir ir em busca de uma vida melhor para ela e para a Ariana. Então ela começou a viver sim com a Claire e a Contessa em Santa Cruz, mas ela ia todos os dias para São Francisco de transporte público, ficava ali 2 horas na estrada para ir e mais 2 horas para voltar, para poder se manter no seu emprego. E isso, é claro, pesou muito no dia a dia dela, ela ficava extremamente cansada com essa rotina. Além disso também, a Contessa e a Claire também trabalhavam e não podiam ficar com a Ariana enquanto a Nicole estava indo para São Francisco trabalhar, então a Nicole teve que arranjar alguma outra babá para a Ariana. E a única alternativa que ela teve foi deixar a filha com 2 sobrinhas da Lemassani. As mulheres em questão eram Helena Martin e Ciolo Earn, 2 irmãs que eram sobrinhas da Lemassani. A Nicole tinha conhecido elas através da Lemassani. E a família da Nicole, né, as irmãs dela, não acharam interessante a Nicole deixar a Ariana com pessoas tão próximas assim da Lemassani, já que a Lemassani era obcecada pela Ariana, mas a verdade é que a Nicole não tinha muita alternativa, porque, como eu disse antes, ela não tinha dinheiro para pagar uma babá, e para essas mulheres ela pagaria uma quantia menor. Além disso, ela também disse para as irmãs que essas 2 mulheres eram diferentes, que elas não eram como a Lemassani, que elas eram tranquilas, que cuidariam da Ariana sem nenhum problema, e então ela passou a deixar a Ariana na casa dessas mulheres enquanto ela trabalhava. Então, todos os dias, ela pegava o transporte de 2 horas até São Francisco, deixava a Ariana na casa de uma dessas 2 mulheres, porque as 2 moravam perto uma da outra, e depois ia trabalhar. E no final do dia, então, ela voltava lá, pegava a Ariana, pegava mais 2 horas de transporte e voltava para Santa Cruz, para a casa da irmã. As coisas que já estavam difíceis foram ficando cada vez mais complicadas, porque a Nicole, em busca de conseguir mais dinheiro para conseguir montar uma casa para ela e a filha, começou a trabalhar cada vez mais. Ela começou a fazer muitas horas extras, ficava até tarde no trabalho e acabava achando melhor não pegar o transporte público de volta para Santa Cruz tão tarde assim da noite, pela segurança dela e da Ariana, e então algumas noites ela começou a dormir no trabalho mesmo e deixava a Ariana passar a noite também na casa das babás, da Helena e da Ciolo. Então isso começou a ficar cada vez mais frequente e começou a acontecer até mesmo da Nicole deixar a Ariana passar a semana inteira na casa das babás, e então ela via cada vez menos a Ariana. Isso começou a ser cada vez mais frequente, a Nicole passava várias noites ali na sala de descanso do local de trabalho dela e eventualmente, é claro, alguns outros colegas de trabalho dela começaram a perceber isso, perceberam que ela estava em uma situação ali muito difícil e começaram a se oferecer para ajudar ela com caronas ou coisa desse tipo, mas a Nicole não aceitava muito, como eu disse, ela era meio tímida e também ela queria se virar sozinha ali, né? Não queria dar trabalho para ninguém. Porém, uma das amigas dela acabou um dia oferecendo a Nicole para que ela fosse morar com ela.
Essa amiga morava em São Francisco mesmo, a poucos minutos do trabalho, e como elas trabalhavam juntas, ela podia até ajudar a Nicole com o transporte, então ficaria bem mais fácil para Nicole ir morar com essa mulher, ela poderia levar a Ariana. Então a Nicole pensou bem e viu que realmente ia ficar bem melhor para ela morando com essa amiga, ela, a amiga e a Ariana. Ela poderia estar em um ambiente ali melhor para que ela e a filha conseguissem ficar juntas, então ela aceitou essa proposta da amiga. Ela começou então a preparar tudo para se mudar para a casa da colega e disse para as duas babás da Ariana, a Helena e a Ciolo, que iria se mudar e que em breve não iria mais precisar dos serviços dela, porque como ela iria se mudar com a Ariana, ela pensou em contratar uma outra babá. Agora ela ia ter um pouco mais de dinheiro livre, porque ela não ia gastar tanto com transporte e também o aluguel ia ser dividido com a outra amiga, então não ia ficar tão caro assim. Porém, quando ela disse isso para as babás, que não precisaria mais do serviço delas, as duas mulheres não gostaram nem um pouco disso e começaram a discutir com a Nicole, dizendo que ela não era uma boa mãe, que ela deixava a Ariana passar dias lá com elas, que ela era um mau exemplo, e as mulheres começaram a discutir bastante. E a partir daí as mulheres começaram então a evitar que a Nicole conseguisse ver a própria filha. A essa altura, a Nicole estava vendo a Ariana praticamente só uma vez por semana, nos fins de semana, porque ela trabalhava muito a semana inteira, e então as mulheres começaram a não deixar ela ver a Ariana só uma vez por semana. Sempre que ela dizia que ia lá ver a filha, as mulheres diziam que não estavam em casa, que naquele momento não podiam, que estavam viajando ou qualquer coisa desse tipo, e então a Nicole não conseguia mesmo ver a filha e foi se passando 1, 2, 3 semanas, até que a Nicole chegou a ficar 6 semanas sem ver a Ariana. E essa história é realmente uma história muito triste. Eu fiquei impressionada assim quando eu tava pesquisando sobre de quanta coisa deu errado para Nicole, como ela só queria trabalhar duro para poder dar uma vida melhor para ela e para a filha, mas as coisas iam dando errado, era coisa errada atrás de coisa errada. Quando ela achava que uma coisa ia melhorar, outra coisa ruim acontecia, como por exemplo nesse momento ela achou que as coisas iam melhorar com ela indo morar ali com aquela amiga, mas então ela teve esse problema com essas babás logo em seguida. E também nessa mesma época ela ainda teve também um grande problema com a sua filha mais velha, a Cindy, aquela que ela tinha mandado para viver com o pai no sul da Califórnia. Isso porque o pai perdeu a guarda da menina, aparentemente ele foi acusado de maus tratos, e então a menina foi levada pelo serviço de proteção à criança, e a Nicole começou a ter que lutar na justiça para obter de novo a guarda da filha e não deixar que ela fosse parar ali em uma casa para adoção. Então a Nicole, que já tinha basicamente nenhum tempo livre porque trabalhava muito a semana inteira, ainda teve também que viajar para Los Angeles nas suas folgas para participar de audiências ali nos tribunais para conseguir a guarda da Cindy. Então as coisas foram ficando realmente cada vez mais complicadas para ela. Ela que já não tinha muito tempo para correr atrás de trazer a Ariana de volta, ficou ainda com menos tempo, passou a ver ainda menos a Ariana. Então as coisas realmente foram ficando muito complicadas para Nicole. A irmã da Nicole chegou a dizer para ela pedir a ajuda da polícia para ir lá buscar a Ariana, assim como elas tinham feito antes quando ela saiu da casa da Lemassani. Porém, como eu disse, a essa altura a Nicole estava em vários processos judiciais ali para obter de volta a Cindy, então ela estava com muito medo de envolver a polícia ou qualquer autoridade nessa história da Ariana, porque ela sabia que se a polícia fosse conversar com as babás e até mesmo com a antiga babá, né, a Lemassani, elas iriam falar coisas horríveis sobre a Nicole, iriam falar que ela era uma má mãe, que era um péssimo exemplo para a filha, que não cuidava dela direito e deixava ela ali por dias na casa das babás. E isso era verdade, mas não porque a Nicole era uma mãe ruim, e sim porque ela estava realmente sem saída naquele momento da vida dela. Mas ela sabia que provavelmente a polícia iria escutar as outras mulheres e corria o risco de ela perder a guarda das duas filhas. Então ela resolveu não envolver nenhuma autoridade e tentar resolver todo aquele caos da vida dela por conta própria. Em 1º de abril de 2016, então, a Nicole foi sair à noite para jantar com um amigo dela chamado Michael, que era um amigo do serviço com quem ela tinha muita amizade, eles eram muito próximos. Então o Michael passou, buscou ela de carro, e quando eles estavam no caminho para ir para o restaurante, a Nicole pediu para ele parar ali em um caixa eletrônico, onde ela sacou $600. Ele achou estranho porque era muito dinheiro, então perguntou para ela o que ela faria com todo aquele dinheiro, e ela disse que era para
pagar as babás da Ariana para conseguir ter a filha de volta. Então parecia ali até mesmo uma espécie de sequestro, né? Parecia até que ela ia pagar um resgate, porque as mulheres, aparentemente, pelo que a Nicole disse, tinham dito para ela pagar esse valor se ela quisesse a filha de volta. Então, Nicole foi, jantou com o amigo Michael, depois ele levou ela de volta para casa e quando ela chegou em casa, segundo a colega de quarto dela, por volta de 9 horas da noite, a Nicole recebeu uma ligação e disse para a amiga que a ligação era da Helena, uma das babás da Ariana, e que a Helena tinha dito para ela que era urgente, que elas precisavam se encontrar em um restaurante porque era algum assunto sobre a Ariana. Então a Nicole disse que ia lá rapidinho ver o que estava acontecendo, ia levar com ela os $600 e entregar para as babás e ia voltar para casa aquela noite com a sua filha nos braços. Porém, a Nicole, que tinha dito que ia ser uma conversa breve, acabou demorando horas e por volta de 00:45, a colega de quarto dela recebeu uma mensagem, aparentemente da Nicole, dizendo que estava indo para uma cidade vizinha se encontrar com um homem chamado Sam. Porém, essa amiga disse que não conhece ninguém com esse nome, a Nicole nunca tinha citado nenhum amigo, nenhum homem com esse nome que ela conhecesse, então ela achou aquela mensagem bem estranha. Além disso, por que a Nicole estaria indo para a cidade vizinha se ela tinha saído para buscar a filha? Era realmente muito estranha aquela mensagem. Cerca de 30 minutos depois dessa mensagem, por volta de 1:13 da madrugada, também houve alguma movimentação suspeita no Facebook da Nicole. Lá foi feita uma postagem, aparentemente sendo da Nicole, onde ela dizia: "Estou com minha filha de 3 anos, preciso desse tempo para nós." Porém, as irmãs da Nicole e também a colega de quarto dela, assim que viram a mensagem, desconfiaram de que não tinha sido a Nicole que tinha escrito. Isso porque a Ariana tinha 2 anos e não 3, como dizia na mensagem, e também a mensagem foi escrita com vários erros ali de ortografia, de gramática, e a Nicole, como eu disse no início, era muito estudiosa e ela era muito boa ali na escrita, então, segundo as irmãs e a amiga, ela jamais escreveria uma frase com tantos erros de escrita daquela maneira. As mulheres, então, preocupadas, procuraram a polícia para relatar o desaparecimento da Nicole, porém, como ela era uma mulher adulta de 32 anos, a polícia não deu tanta atenção, disse para elas se acalmarem e esperarem mais alguns dias, que provavelmente a Nicole voltaria, e então as mulheres começaram a procurar por conta própria ali na rua, tentavam entrar em contato com pessoas que conheciam a Nicole, mas ninguém sabia aonde ela estava. No dia 5 de abril, então, já 4 dias após a última vez que a Nicole foi vista, as mulheres finalmente conseguiram fazer o registro dela e da Ariana como pessoas desaparecidas e as investigações se iniciaram. A polícia conversou com todos os colegas e familiares da Nicole e as irmãs e também a amiga e colega de quarto alertaram a polícia sobre os problemas que ela vinha enfrentando com as babás da Ariana. Porém, as amigas e a irmã também não sabiam os nomes completos da Helena e da Ciolo, não sabiam passar o endereço delas ou um contato por telefone, porque elas apenas conversavam ali com a Nicole sobre essas mulheres, mas não conheciam elas de fato. Então ficava difícil para a polícia encontrar ali quem eram de fato essas mulheres, localizar onde elas viviam e conseguir ir atrás e interrogá-las. Então, a irmã ali da Nicole, a Contessa, e a namorada dela, Claire, pegaram o carro e saíram dirigindo por todas as ruas ali da cidade, porque uma única vez a Contessa tinha levado a Nicole até a casa de uma das babás, e como tinha bastante tempo, ela não se lembrava do endereço, ela lembrava só ali de alguns pedaços do caminho, então ela saiu passando por essas ruas que ela se lembrava, andou o dia inteiro por ali, até que finalmente ela conseguiu sim encontrar a casa da Helena. A Helena, a Ciolo e também o marido da Helena, um homem chamado Devin, foram então chamados para interrogatório e eles disseram que não sabiam aonde estava a Nicole, não sabiam aonde estava a Ariana e disseram que não tinham se encontrado com a Nicole naquela noite que ela saiu de casa dizendo que ia se encontrar com a Helena. Então isso foi realmente bem estranho, todos pensavam que a Ariana estava com a Helena até aquele momento, porém ela disse que não, que já tinha semanas que ela tinha devolvido a Ariana para Nicole e não sabiam onde a Ariana nem a Nicole estavam.
Aquilo foi extremamente estranho, as irmãs e a colega de quarto sabiam que não era verdade aquilo, afinal de contas a Ariana não estava em momento algum com a Nicole tinha dito várias vezes que a Ariana estava com a Helena e a Ciolo, mas mesmo assim a polícia não tinha muito o que fazer, porque elas estavam dizendo que tinham devolvido a menina, a polícia não tinha nenhuma prova do contrário, e então elas foram liberadas. 3 dias depois do desaparecimento da Nicole, em 8 de abril, alguns funcionários estavam trabalhando ali no jardim de um parque da cidade de São Francisco, quando eles encontraram uma coisa bem estranha. Em meio a alguns arbustos, eles encontraram uma chapa de madeira caída ali no chão, onde tinha um símbolo pichado em cima dela. Quando eles foram remover, então, essa placa de madeira para limpar ali o jardim, eles encontraram embaixo dela um corpo em posição fetal dentro de uma cova rasa. A polícia foi acionada e, ao chegar no local, logo eles identificaram o corpo como sendo o da Nicole. Porém, a causa de sua morte até hoje não foi divulgada. Como a Helena e a Ciolo tinham sido aparentemente as últimas a estar com a Ariana e com a Nicole, a polícia cumpriu mandados de busca na casa das duas mulheres, revistaram toda a casa, também o carro delas. Foi dito que eles colheram mais de 30 mil evidências para comparar, para ver se tinha algum sinal de que um crime tinha acontecido ali. Porém, eles não encontraram nenhuma marca da Nicole ou da Ariana na casa dessas mulheres ou no carro que indicassem isso. A Helena inicialmente deu algumas declarações sobre o caso para a polícia. É dito que ela foi bastante controversa nas suas versões, falavam coisas que não encaixavam uma com as outras, mas depois, quando ela percebeu que a polícia tinha concentrado as suspeitas em cima dela, ela então contratou um advogado criminal e passou a não responder mais nenhuma pergunta dos investigadores e a não dar mais nenhuma declaração sobre o caso de Nicole e Ariana. Um detalhe muito importante que foi levantado durante as investigações e que levantou ainda mais suspeitas sobre a Helena é o fato de que ela já tinha sido presa anos antes e passado 6 anos na prisão por matar o pai do seu próprio filho, isso quando ela tinha 18 anos. Ela então passou a receber muitas críticas e muitas pessoas começaram a desconfiar ainda mais que ela tinha sim algum envolvimento ali com a morte da Nicole e com o desaparecimento da Ariana, mas ela chegou a dar uma declaração dizendo que isso tudo eram as pessoas discriminando ela por conta do passado dela ali estar envolvido com um crime. A polícia chegou a divulgar uma imagem do pedaço de madeira que foi encontrado cobrindo o corpo da Nicole. Eles divulgaram ali uma foto do símbolo que estava pichado naquela madeira para ver se alguém identifica aquilo de algum lugar, porém eles não receberam nenhuma pista nesse sentido. Eles chegaram à conclusão também através de exames e perícia que aquela madeira não era daquele local, que quem quer que deixou o corpo da Nicole naquele lugar ali, né, naquela cova, tinha levado junto aquela madeira já com a intenção de esconder o corpo. Então, se eles descobrissem ali de onde vem a madeira, provavelmente eles descobririam também alguma pista ali, algum indício que levasse a quem matou a Nicole. Porém, até hoje eles não deram nenhuma informação nesse sentido. Com o passar do tempo, a família da Nicole e da Ariana criou um site com o objetivo de destacar as buscas pelo assassino da Nicole e principalmente na intenção de encontrar a Ariana, e elas ofereceram uma recompensa de $10 mil a qualquer pessoa com informações que possam ajudar a solucionar qualquer um dos dois crimes. A loja onde a Nicole trabalhava também ofereceu uma recompensa de $10 mil por informações que também levem ao paradeiro da Ariana ou do assassino de Nicole. Em 2021, a polícia também ofereceu uma recompensa por informações sobre a Ariana no valor de $100 mil. O FBI deu declarações recentemente dizendo que tem algumas pistas sobre o caso, mas que não entraria em detalhes para não comprometer o caso. A família da Nicole disse que não tem nenhuma dúvida de que o assassinato dela está diretamente ligado ao desaparecimento da Ariana. A última notícia realmente relevante que foi divulgada pelo caso foi em 2017, quando a investigação disse que tinham encontrado um veículo de interesse que pode estar ligado aos crimes contra Nicole e Ariana.
porém eles não deram mais detalhes sobre esse veículo e desde então eles não responderam se realmente encontraram alguma coisa que ligue o veículo aos crimes. Essa realmente foi a última declaração deles, em 2017, então não se sabe se realmente esse veículo trouxe alguma luz para os casos ou não. A principal teoria sobre os dois casos é claro que envolve as babás, a Helena e a Ciolo, e talvez até mesmo a Lemassani, que era a que tomava conta antes, que tinha se mostrado bastante obcecada com a Ariana. Isso porque a Nicole saiu naquela noite dizendo que se encontraria com a Helena. E então as pessoas acreditam que talvez a Helena marcou naquele parque ali, né, onde depois o corpo da Nicole foi encontrado. Inclusive lá tem até um playground. Então provavelmente ela marcou lá, disse que entregaria a Ariana para a Nicole lá. Porém as coisas acabaram saindo fora ali do que elas planejaram, alguma coisa deu errado e a Helena acabou tirando a vida da Nicole, ou talvez ainda com a ajuda da Ciolo, ou talvez realmente foi tudo planejado, elas já chamaram a Nicole até lá com essa intenção, mas o fato é que as principais teorias envolvem as duas babás mesmo. A maioria das pessoas desconfiam que elas estão sim ligadas a tudo isso. Além disso, tem a questão de elas não terem cooperado com as investigações, de elas terem dado aquelas declarações extremamente confusas, e então muita gente acredita que elas queriam ficar talvez com a Ariana para elas, acabaram criando ali um apego com a criança enquanto estavam juntas, não queriam devolver para Nicole, então acabaram tirando a vida da Nicole por conta disso, mas depois de tudo elas não podiam ficar com a Ariana, né, porque elas seriam descobertas, então acabaram ou doando a Ariana ou dando para alguma outra família de fora da Califórnia para poder criar alguma coisa nesse sentido. Outras pessoas já acreditam que não, que talvez elas não queriam que a Nicole visse a Ariana naquelas 6 semanas anteriores, porque talvez tivesse acontecido alguma coisa com a Ariana, talvez elas tivessem matado a Ariana, alguma coisa desse tipo, por isso estavam evitando que a Nicole visse ela. E quando a Nicole confrontou elas e realmente foi atrás, querendo a filha de volta, elas viram que não ia ter outro jeito e resolveram matar a Nicole também. Não sei, tem muitas teorias em volta desse caso, eu acho todas muito provável. Eu acho que realmente pode ser que elas tenham tirado a vida da Ariana, ou propositalmente, ou em algum acidente, e depois, quando a Nicole descobriu, fizeram o mesmo com ela, ou que realmente elas queriam a menina para si e acabaram matando a mãe para conseguir isso. O fato é que, até hoje, a Ariana não foi encontrada, não se tem nenhuma pista de onde ela possa estar. A polícia fez aí uma imagem com a progressão de idade dela para poder as pessoas verem e conseguirem de repente identificar ela na rua, em algum lugar. O assassino da Nicole também não foi encontrado, não se sabe se realmente os dois crimes têm alguma ligação, apesar de que tudo aponta que sim, né? Mas o fato é que o caso ainda permanece um mistério até hoje e infelizmente não se tem nenhuma pista aí que possa levar a gente a acreditar mais em uma teoria ou em outra. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, em qual dessas teorias você acredita, ou se você tem alguma outra teoria. Tem realmente muitas teorias sobre esse caso, muita coisa ali em volta, muita gente envolvida. Então deixe aqui nos comentários o que você acha, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.